De volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do irmão Francisco. Irmão, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. Irmão, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, de solidariedade, de auxílio, de doações. E a gente percebe, a gente até comentava aqui no intervalo, né, que sempre que a gente tem alguma grande tragédia, as pessoas se mobilizam mais para essas ações, mas bem no ápice, não é? Depois as pessoas ainda têm que se recuperar, reconstruir suas vidas, mas acabam não tendo o acolhimento que é necessário, como houve no início da tragédia. Perfeitamente. Quando nós olhamos para pontualmente essa tragédia que nós estamos ainda vivendo no Rio Grande do Sul, nós podemos lembrar que são vários fatores que a gente deveria também parar para pensar. E aí eu chamo a atenção para a questão da defesa civil. Né? A defesa civil, ela é vista por vários governantes como algo assim que... Desnecessário, que não vai acontecer, que não precisa. E, então, quer dizer, infelizmente nós não nos preparamos para atuar no sentido de quando acontece uma tragédia como essa, seja nós vimos enchente, seja frio demais, seja outras coisas. E aí eu costumo usar uma expressão, a gente vê muito bater cabeça. Né? A logística de tudo que nós vimos no Rio Grande do Sul, infelizmente, foi mal conduzido. Não se trata aqui de apontar culpado, não é isso que a gente quer. Né? Mas nós vimos porque as pessoas, no afã de ajudar, porque realmente comove, como você bem lembrou, então todo mundo fazendo campanha, todo mundo, foram igrejas, independente de que denominação, o comércio em geral. Isso não foi só aqui, não, foi no Brasil inteiro, né? Bancos, emissoras, todo mundo fazendo campanha para fazer chegar isso ao Rio Grande do Sul para essas pessoas. Mas quer dizer, como não havia uma organização dessa logística, então a gente viu muitos entraves para que, principalmente nos primeiros dias, para que pudesse chegar até as pessoas essas coisas. E depois nós vimos, né, Luciano, porque aí não se sabia o que eu mando. A primeira coisa que as pessoas pensam, geralmente, é realmente mandar alimentação. Né? No segundo momento, por exemplo, a questão de roupas. Né? Eu falo pela nossa realidade que nós vivemos. Geralmente, quando as pessoas vão dar roupa, existe um desequilíbrio na balança entre roupa masculina e roupa feminina. Geralmente, você tem muita doação de roupa feminina. Eu não sei se é porque as mulheres trocam mais, compram mais, etc. O homem usa até jogar fora, né? Então talvez seja por isso também. Mas, além disso, quando a gente fala de vestuário, as pessoas às vezes não pensam em algum tipo de são tecidos também, né? Que se usa, a pessoa não dá. Por exemplo, você lembrava a toalha de banho, toalha de rosto, lençol, quer dizer, roupa de cama, banho. Então essas coisas. E também até, por que não lembrar, as roupas íntimas. Porque isso geralmente as pessoas não doam, porque a roupa usada não vai doar a roupa íntima. Então, quer dizer, nessa hora precisa realmente entender. Por isso que a gente fala, você quer ajudar realmente, então procure aquelas organizações que são sérias, que estão por dentro daquilo que realmente vai ser utilizado, de forma que, se de repente o Rio Grande do Sul não necessitar daquilo, vai ser encaminhado corretamente para alguém que necessite. Também uma outra questão quando a gente fala de doações, e a Ana Paula coloca muito bem aqui, é que muitas vezes as pessoas querem fazer o gesto, mas não fazem da maneira correta, né? Doam uma roupa que não está higienizada ou que não tem mais condições de uso, não é? Então, doar aquilo que a gente descartou, não é melhor ir para o lixo do que atrapalhar o processo de triagem e dificultar ainda mais. Já é uma coisa laborosa, né? Você separar, definir por tamanhos para fazer a doação. É pior ainda quando você tem que fazer isso separando o que é inútil e que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Que aquilo não tem serventia. A gente observa, às vezes, nós temos aqui em Batatais, por exemplo, muita gente que faz esse trabalho. Quando você ganha a doação, então, às vezes, a pessoa que vai doar, ela não quer fazer esse trabalho de triagem. Mas tem aquelas pessoas que vão fazer essa triagem, inclusive, por exemplo, se de repente aquela roupa precisa de um reparo,
as pessoas vão fazer o reparo necessário para poder fazer a doação. Agora, nós estamos diante de uma tragédia, então nós não podemos pensar que vamos mandar algo para que as pessoas cheguem lá e tenham que fazer o reparo para poder fazer a doação. Então, a Ana Paula está corretíssima de lembrar que a gente tem que, não é simplesmente esvaziar o guarda-roupa ou fazer um limpa, mas ver que realmente se aquilo está em condições de uso no caso das vestimentas. E eu acrescento ainda também, porque infelizmente a gente viu isso acontecer, a questão da alimentação com relação aos prazos de validade, né? Exato. É muito complicado, né? Eu não vou utilizar na minha casa, porque o prazo de validade está passado, então eu vou doar para o outro. Eu ainda lembrava hoje, numa homilia que eu fazia lá no Lar São Vicente, né? Que às vezes até inconscientemente a pessoa diz isso, né? Por exemplo, quando alguém bate à porta e pede, por exemplo, estou com fome, tem alguma coisa para comer, e às vezes a própria pessoa diz, vou ver se tem um pão velho. Vou ver se tem um... Quer dizer, a própria pessoa fala isso, né? Então, nessa hora, a gente tem que ter muita consciência de realmente enviar, de fazer a doação daquilo que realmente vai poder ser utilizado. Uhum. E a Rafaela coloca justamente isso, né? Que ficou abismada com o tipo de material que mandaram, né? Ela estava como voluntária na triagem. Inclusive até, às vezes, a pessoa querendo ajudar, infelizmente, mas falta um pouquinho de senso, né? Ela coloca aqui que até garrafas descartáveis de refrigerante com água, né? Então a pessoa viu que estava faltando água e tentou improvisar, né? É lógico que teve que ser jogado fora isso, não é? Enfim, né? Só produto lacrado, etc., que vai para esse tipo de doação. Mas, né, a consciência de que, olha, quero ajudar, posso ajudar, também tem aquela questão, acho que sempre tem um exemplo da máscara de oxigênio do avião, né? Sim. Então, muitas vezes, né, o exemplo que a gente dá, né, quando você está no avião, tem uma pane, lá cai a máscara de oxigênio, antes de ajudar qualquer pessoa, você coloca a sua máscara e aí você vai ajudar. É se perguntar, né, eu tenho condições de ajudar? Né? Se eu não tenho, né, financeiramente ou doando um produto, não é, olha, vou me voluntariar para fazer a triagem, para fazer a separação, né, vou doar um pouquinho do tempo, né, mas não tentar uma ação aí que vai mais prejudicar do que ajudar. Eu até acredito, Luciano, isso, talvez pela, como é que eu diria, falta de confiança, eu não sei como outra palavra poderia ser também enquadrada aí. Inocência, às vezes. Não, eu digo assim, falta de confiança de quem vai doar naquele que vai receber e fazer a distribuição. Eu digo isso pelo seguinte, por exemplo, seria muito mais lógico, por exemplo, que ao invés de eu ir até o supermercado e comprar uma cesta básica ou comprar arroz, feijão, etc., para poder enviar, que a gente pudesse fazer, aqueles que têm condição, obviamente, uma doação, por exemplo, no caso de alimentos, uma doação em dinheiro, através de Pix, através de não sei o quê, e para que esse dinheiro pudesse ser canalizado corretamente e para que essas mercadorias, você que doou, não tivesse que gastar para ter que ir lá levar combustível, viagem, pedágio, etc. e tal, mas que os órgãos do governo responsáveis pudessem fazer o transporte, a distribuição, etc. e tal. Mas muita gente não faz isso porque tem essa desconfiança. Porque quer queira, quer não, a gente sabe que houve pessoas que tiraram proveito da tragédia, né? Às vezes eu fico pensando assim, a pessoa individualmente, é claro que tem aqueles que individualmente fizeram e fizeram corretamente, etc. e tal. Mas quantas pessoas puseram lá o seu Pix, que é o seu CPF, e a gente sabe que isso não vai ter prestação de contas, né? E aí você não sabe quanto que a pessoa arrecadou, quanto que ela deixou, quanto que ela enviou, quanto que ela não enviou. Então, aí as pessoas, por desconfiar disso, elas deixam de doar em dinheiro para querer doar em alimento ou em outro bem. E aí fica essa logística de transporte, de distribuição, tudo, fica muito mais complicado, né? Irmão, voltando aí na questão específica, né, que a gente falava no bloco passado, dessa mobilização, de doar de uma maneira correta, não é, de se chegar à ação, também é o que o Antônio Carlos coloca aqui, não é? De como ter certeza que o produto chega na área correspondente, não é? Por exemplo, a gente teve uma tragédia na região sul, que a gente equipara aí a área de alguns países da Europa. Sim. Né? O número de cidades é muito grande, etc. E de entender isso, né? Olha, o produto que eu doei, será que de fato vai chegar na fonte? Muitas pessoas questionam isso, né?
como é que eu rastreio essa doação? Também fica esse ponto de interrogação. Porque em relação à prestação de contas, aquela pessoa que fez tudo de boa fé, ela tem condições, às vezes, de, através das redes sociais, fazer uma prestação de contas do que conseguiu, do que mandou, etc. E tal. E depois, agora, esse retorno, porque é aquilo que eu falei, aí quando você chega lá embaixo, você está diante de um quadro onde existe uma catástrofe, onde existe uma tragédia, onde tudo está ainda se começando a tentar reerguer. Eu falo assim, as pessoas ainda estão muito abatidas, abaladas, seja pela perda dos seus bens materiais, mas principalmente também pela questão de perdas de parentes que faleceram, e não encontraram ainda, que contam como desaparecidos. Então, diante desse quadro, você também pensa, agora eu quero cobrar dessas pessoas a doação que eu fiz, que chegou, para onde foi, para quem que foi. Então, é tudo muito complicado, porque realmente como eu falei, essa desconfiança, ela fica essa interrogação, né? Tanto de quem fez a doação para o intermediário que levou, quanto também para aquele que levou saber que realmente chegou no destino. Eu acho que aí também é a importância de se acompanhar alguns projetos, não é? No sentido claro de, olha, eu ajudo a determinada organização não governamental já há um tempo, eu conheço o trabalho e no momento desse eu sei que eles vão agir com seriedade. Muitas vezes falta a rotina da solidariedade, né, irmão? Porque isso também vai te dar segurança na hora de fazer uma ação como essa. Sim, eu penso comigo assim, nós tivemos em 2014 a chamada Lei da Responsabilidade Fiscal do Terceiro Setor, que é a 13.019, né? Ela foi porque havia tanta bagunça, a coisa era tão bagunçada que até a fiscalização ficava difícil de ser feita, em relação principalmente o pessoal chama das ONGs, etc. E tal. Essa lei, ela veio tão rígida, mas tão rígida, que para você ter uma ideia, ela é de 2014, ela foi entrar plenamente em vigor em 2017, mas totalmente remendada, já com várias modificações, porque teve coisas que foram nela colocado que não tinha como, na prática, fazer valer. Mas ela foi um avanço muito grande no sentido, por exemplo, hoje, toda e qualquer organização social, ela tem que ter os seus registros. E para conseguir esses registros, seja a nível municipal, estadual ou federal, ela obrigatoriamente, ela tem que, por exemplo, a nossa comunidade, nós temos um site, né? O pessoal fala assim, por que vocês têm que ter site? Né? Eu falo, porque a lei exige que você tenha um site. E neste site, obrigatoriamente, além de, é claro, você não vai fazer um site só para transparência, então você coloca outras coisas do dia a dia, do cotidiano, campanhas, etc. Mas todo movimento que você faz nessa direção, ele tem que aparecer num link que a gente chama de transparência, né? Que é aquilo que já se aplica em relação à lei de responsabilidade fiscal do poder público. Então, ou seja, todo o poder público, você entrar no site da prefeitura, ele é obrigado a ter um link lá, transparência, né? Faz-se por secretarias, etc. E tal, e ali vai tudo que envolve dinheiro, ou seja, o salário do secretário está lá, o salário do vereador está lá, o salário da secretária, o salário do cozinheiro, da cozinheira, da professora, tudo está ali transparente para você ver e checar realmente se aquela entidade ela está aplicando o que ela faz de parceria ou o que ela recebe de doação e no que ela aplica. Porque nessas prestações de conta ali tem os processos todos. Hoje é mais fácil, que a gente digitaliza tudo e você coloca, no caso do nosso site, como a gente tem várias parcerias em várias cidades, já não dá para você querer colocar tudo assim. Então a gente faz o link, né? A gente põe na nuvem, então faz o link. Ó, a casa tal, você entrou naquele link, você vai para a nuvem e ali então você vai ter acesso, né, a tudo que foi gasto, como foi gasto, se devolveu dinheiro ou não, e etc. E tal. Então, eu acho que isso dá uma certa segurança. Porque é muito complicado, Luciano, por mais que tenha boa intenção e não haja maldade alguma, a pessoa, ela fazer por conta uma campanha, colocando o seu CPF e arrecadando dinheiro para transferir para alguém, para ajudar alguém ou ajudar alguma coisa. Então, isso é muito complicado. E até você lembrava aqui no intervalo, a gente até chama a atenção das pessoas que têm, às vezes, o hábito de fazer isso, para tomar cuidado. Por que tomar cuidado? Porque você pode cair na malha fina do leão. Exatamente. Então, ou seja, se você faz a declaração de imposto de renda
E você vem naquela linha. E de repente tem um ano lá que faz assim, você pode ter certeza que você vai chamar atenção e vai perguntar, mas de onde que é esse dinheiro que você vê? Você recolheu o imposto de renda desse dinheiro que você arrecadou? Porque tem todas essas coisas, né? Às vezes as pessoas querem fazer, vamos fazer um sorteio, vamos fazer ajudar a comunidade. Eu falo, tudo bem. Agora, para fazer regular, a gente sabe que pagar os impostos, recolher os impostos, obter as autorizações, não é barato, é caro. E também recolher o imposto de renda, porque se você faz uma ação, você arrecadou 60 mil naquela ação, tem um imposto de renda correspondente a esses 60 mil. E hoje com a questão do chamado ponto .gov aí, não é, quem fez declaração de imposto de renda nesse ano pelo ponto .gov viu, né? Ele preenche praticamente todos os campos. Ele já tem aí as suas movimentações bancárias, não é? Não dá para fugir. E hoje, por exemplo, o e-social, que a gente trabalha muito, né? Ele cruza dados. Então não adianta você deu entrada aqui, a questão de fundo de garantia, aquilo já foi para todas as outras instâncias de governo que fazem controle. Então, eu vejo, por exemplo, as pessoas de Cade Único, etc. Tá? Então, por exemplo, a pessoa recebe um auxílio, ela vai trabalhar, né? Se não acontecer, você tem que ficar de olho, porque senão depois você vai ser cobrado. Então, a partir do momento que apareceu o registro na carteira, né, isso vai ter que automaticamente suspender o auxílio, porque agora você está empregado. Se isso não acontece, então você tem que saber que você está recebendo de maneira irregular, por algum erro, alguma coisa que tenha acontecido. Então, sempre quando as pessoas me procuram, eu falo para elas, tome cuidado. Por quê? Porque se depois se prova, se faz uma averiguação, você vai ter que devolver esse dinheiro para o governo. E isso vai ter que devolver, não tem como, porque você recebeu de maneira indevida aquilo que não deveria estar recebendo, né? Então, são cuidados que eu acredito que hoje quase todas, pelo menos as que eu conheço aqui em Batatais, todas têm esse zelo, esse cuidado de não permitir que isso venha acontecer. E se é individualmente seu, também tenha esse cuidado, sabendo que você pode ter consequências não muito agradáveis adiante. E até porque é exatamente isso, né, como o irmão coloca, né? Foi uma legislação implantada que fazia também uma exigência monstruosa, não é, que era impossível de se cumprir. Mas hoje a gente percebe, né, que com as emendas, a reestruturação, as entidades de fato conseguem cumprir isso, deu uma transparência muito gigantesca, né? Não dá para se falar hoje de terceiro setor, de organização não governamental, sem falar em organização, né? É intrínseco aí, e ao mesmo tempo, né, mostra que tem mais confiabilidade, inclusive, em onde ajudar, desde que seja uma instituição formalizada. Sim, eu vou citar um exemplo, porque nós temos mais de 20 anos, né? Então eu sou antigo, como eu falo, né? Eu sou da época de talão de cheque, né? Porque hoje você não vê, dificilmente eu vou falar em talão de cheque. Eu sou da época de trabalhar com dinheiro. Então você compra, paga com dinheiro, pega troco, etc. Tal. E era um Deus nos acuda para você prestar conta, porque ele nunca batia, dava dor de cabeça, era terrível, né? Agora, hoje, por exemplo, né, vamos falar o exemplo da nossa comunidade, todas as parcerias que nós temos, e isso é uma exigência do poder público. Por exemplo, independente de uma verba que você vai receber, você tem que ter uma conta específica para ela, você não pode misturar. Então, por exemplo, se é para comprar um veículo, então você tem que abrir a conta, o dinheiro cai na conta, você compra o veículo, presta a conta, você tem que mostrar o veículo, fotografia, o chassi, você tem que colocar a coisa ali de onde veio o recurso do veículo, e aí depois você tem que mandar o extrato com a conta zerada, se sobrou dinheiro você tem que devolver, se o carro saiu mais barato, se saiu mais caro você tem que colocar a tua contrapartida ali, provando que você pagou, e aí você encerra a conta. Então, ou seja, isso é feito para qualquer outra coisa. E por que ficou muito mais fácil, por exemplo? Vamos pegar um exemplo, aqui a casa de passagem que a gente trabalha. Então, quando a gente faz um plano de trabalho, então você especifica lá. É claro que, às vezes, aquilo que você tem que trabalhar dentro daquela margem. Eu vou citar um exemplo. Eu falei casa de passagem, que a gente chama de casa-mãe. Hoje eu estou com uma média de entre 35 a 40 pessoas dia que dormem, né? Sem contar aquelas que vão, às vezes, só se alimentam e vão embora. Eu tenho R$3.000 para alimentação. É claro que não tem condições, né? Quem vai ao mercado sabe disso, né? Qualquer coisa que você coloca um carrinho dá R$1.000. Então, ou seja, não tem condição. Por isso que a gente faz tanta campanha, por isso que a gente pede alimentação e etc. e tal. Mas, por exemplo, então tem ali se é R$1.000 para energia elétrica, se é R$3.000 para alimentação, se é tanto para RH e etc. e tal.
Todas as nossas contas, nós não temos cartão. Isso agora aqui já é uma atitude que eu falo pela nossa entidade. Nós não temos cartão de banco, de conta nenhuma. Desafio alguém ir no banco, uma conta da comunidade. Existe cartão de saque? Não tem, nós não temos cartão. Os únicos tipos de movimentação que nós fazemos são PIX e transferências bancárias. Por quê? Porque isso vai aparecer no extrato. Então, quando você vai fazer a prestação de conta no final do mês, você pega o extrato, você está lá R$10, você pega a notinha de R$10. E ali no extrato está que aquele R$10 foi para aquele CNPJ da nota, quer dizer, então fica muito mais, como você disse, transparente, ficou muito melhor para se trabalhar, muito mais fácil para prestar conta, porque eu fico pensando hoje, o volume de coisas que a comunidade tem seria uma loucura se a gente estivesse fazendo como fazíamos há 20 anos atrás, com cheque, com não sei o quê, porque você tem que tirar cópia do cheque, tem que esperar compensar, não sei o quê, é muito complicado, né? E graças a Deus, então, as entidades hoje têm essa vantagem de poder ter essa transparência. A Ivete, né, a gente falava no bloco anterior dessa questão, né, da mobilização no primeiro momento e depois no segundo momento da coisa arrefecer, e ela dá o exemplo aqui de Brumadinho, Mariana, né, o próprio litoral de São Paulo, que hoje a gente nem fala mais sobre. Não sabemos como está. É uma coisa assim que a gente pensa assim, a necessidade às vezes ela vai permanecer por um bom tempo ainda. Mas aquele auge passa, e aí as doações, elas realmente secam. Eu cito o exemplo nosso. Por exemplo, no fim de ano a gente faz aquela campanha que todo mundo já conhece, mercado, etc. E geralmente a gente faz de 3 em 3 meses. Nós fizemos aquela campanha, graças a Deus foi tão boa, que este ano nós estamos entrando no mês de junho, nós não fizemos nenhuma campanha esse ano. A gente conseguiu sustentar, não só com aquilo, mas com outras doações que foram entrando. Mas, quer dizer, na hora que você faz, aí vem aquele monte de doação. Aí depois passam os dias, aí as pessoas esquecem. Então a Ivete lembrou muito bem. Não sei se a Ivete, minha amiga de Santo Antônio da Alegria, se for um abraço, mas ela lembra bem, porque agora tá todo mundo ajudando, mas daqui um pouco as pessoas vão se afastando, vão esquecendo, mas às vezes as necessidades daquele povo que lá está, elas continuam, né? E sem contar que, por exemplo, eu acredito, né, que no caso como o Rio Grande do Sul, nós teremos um movimento migratório que eu acho que a gente vai ter que ficar de olho. Porque muitos que perderam realmente tudo, às vezes não vão querer ficar ali, não só pelo risco de um outro evento, mas às vezes até pelas lembranças do próprio lugar. E nós sabemos, por exemplo, que já décadas atrás, por conta do agro, nós sabemos que muitos gaúchos, né, eles migraram para Rondônia, para o Mato Grosso, né? Eu me lembro, uma vez teve um jogo lá do Grêmio, em Ji-Paraná, e o estádio estava lotado de gremista. E o pessoal falou, mas esse jogo é no Rio Grande do Sul? Não, é porque tem muito gaúcho naquela região. Então a gente tem parentes que ficaram, né? Então talvez nesse momento agora, essas pessoas estão feridas, estão machucadas, estão sem perspectiva de futuro, talvez façam também esse tipo de movimento. Para onde tem parentes, como eu estou dizendo, por conta do agro, Mato Grosso, Rondônia, mas às vezes para outros estados, principalmente Paraná, Santa Catarina, São Paulo, que são mais próximos, né? Então é uma coisa que vai acontecer, que também temos que preparar para isso. Muito bom. E é interessante a gente pensar isso, né? De entender o processo da solidariedade a médio e longo prazo, não é? Que eu acho que ainda é a gente faz muito no coração, na emoção, e depois esquece a questão efetiva mesmo de como é que fica esse acolhimento de quem perdeu o trabalho, de quem perdeu a casa, de quem vai recomeçar em um outro lugar, né? Enfim, isso tudo faz... E aí entra a questão das ações de governo estarem coordenadas realmente para dar esse suporte, porque aí realmente, como você disse, a questão de construção de moradias, a questão de saúde pública, porque é uma coisa que vai agravar, claro, a situação agora. Essa questão, porque às vezes se migra para um outro local, aquele local está preparado para receber. Então, são movimentos que aí entram muito forte essa questão das ações de governo. Agora, você lembrou uma coisa que eu falo aqui, é que às vezes a comoção é muito por aquilo que você está vendo.
Então, a partir do momento em que vocês, dos meios de comunicação, deixam de mostrar, aquilo vai cair no esquecimento das pessoas. Mas a necessidade, às vezes, continua, até maior, às vezes, em determinadas circunstâncias, de determinados lugares, obviamente, mas que é uma coisa que a gente precisa parar realmente de pensar, que essa solidariedade, ela não pode ser só no calor da coisa. E sem contar, é claro, de se aproveitar a ocasião. Porque às vezes eu vou ajudar porque eu sei que vai me dar retorno em alguma coisa. Se não me desse retorno, será que eu ajudaria? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, né? Hoje tem muito esse negócio de seguidores, esse negócio de likes que monetiza, não monetiza. Então, quer dizer, tem que parar para pensar em tudo, né? A questão específica, e é o que o Arthur coloca aqui, né, que infelizmente a gente tem muito turista da tragédia, não é? Que aparece justamente para ganhar o like, fazer o vídeo, etc. Acaba fazendo uma ação social, mas o objetivo individual prioritário não é esse. Ele está sabendo que vai ter um retorno. E, por exemplo, então às vezes viajou para lá, não levou nada, não fez nada absolutamente lá, mas tirou fotografia com alguém que estava lá necessitado, e então, quer dizer, isso já gera comoção, mas essas pessoas deveriam pensar. A gente fala assim, nós não podemos surfar em cima do sofrimento alheio, né? Eu sempre falo, a lei, é claro, da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas para não expor pessoas, né? A gente tem nas nossas casas um cuidado muito grande, mas é claro, se a pessoa autoriza de livre e espontânea vontade, não tem problema dela ser filmada, entrevistar e etc. E tal. Mas a gente toma muito cuidado com isso, né? Porque de repente alguém vem assim, eu venho aqui no seu programa, sempre, a gente está aqui, né? Olha, estamos precisando disso, estamos precisando daquilo, a gente sabe que agora vamos entrar no frio, precisando de cobertores, precisando de roupas de frio, assim como o São Vicente também precisa, porque trabalha com os nossos idosos ali e tal. Agora, eu não posso pegar a pessoa que está necessitada para mostrar, isso é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Eu acho assim, domingo nós refletíamos sobre a dignidade humana. E quando a gente fala de dignidade humana, né, a gente pensa os extremos, é claro, mas às vezes pequenas ações do cotidiano que a gente não para pensar, a gente está ofendendo a dignidade da pessoa. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É claro que, por exemplo, alguém acha que eu fico feliz, por exemplo, da nossa cidade de Batatais, tão querida, uma cidade tranquila, interiorana, mas a gente passar e ver essas pessoas deitadas pela calçada, isso me revolta. A gente sente assim, tem hora que como que impotente, né, Luciano, porque você gostaria de fazer alguma coisa, mas aí nós temos a questão que tem legislação para ser observada, você não pode deixar de esquecer do ir e vir, que é um dos direitos fundamentais da nossa Constituição, e essas pessoas elas têm esse direito de estar ali, né? Eu falo sempre que o direito deve ser de ir, vir e ficar, né? Não é só de ir e vir, mas de ir, vir e ficar. Eu estou aqui no espaço público e não quero sair daqui. Então isso é muito complicado, porque isso gera na gente um sentimento de um pouco revolta, sentimento de parece que a gente não está fazendo nada, né? Isso é muito triste. A gente anda por Batatais, a gente vê essas coisas. Eu falo principalmente do lado de cá onde nós estamos, nós temos mais isso, né? Eu sei que do centro para lá tem também, mas não é tanto quanto a gente vê por essas bandas de cá. Esse movimento de pessoas ali na rua, deitadas. Eu passei agora. Você vê lá 5, 6, um deitado do lado do outro, dormindo. Isso é muito triste. Rogério coloca uma outra questão também interessante, que é importante a gente destacar, que é como é que ficam as doações locais quando a gente tem uma tragédia nacional? O apoio a vocês, né, foi afetado nesse período ou as pessoas conseguem redobrar a sua solidariedade? Eu posso dizer que se foi muito pouco, né? Eu acho que as pessoas Batatais é uma cidade altruística. Não adianta falar. Eu falo porque como a gente trabalha em várias cidades, então a gente sabe, né? Em Batatais, e isso eu acho que todas as entidades concordam comigo, né? Primeiro, um grande aliado que nós temos são vocês.
Não é qualquer cidade que você tem espaço em rádio, em televisão, em jornal, etc., para mostrar o trabalho e etc. Aqui eu acho até interessante porque vocês vão mostrar o trabalho, vocês buscam, vocês fazem esse trabalho maravilhoso. Então, é um grande aliado nosso. Então, quantas e quantas pessoas disseram, falaram assim, olha, eu vou diminuir a minha ajuda aqui, porque tem muita gente que às vezes doa cesta básica, eu tenho gente que doa uma caixa de óleo, doa 20 quilos de arroz. Então a pessoa diz, olha, eu vou tirar do senhor porque eu vou doar esse mês, eu vou ajudar um pouco o Rio Grande do Sul. Eu falo, parabéns, digo, ótimo, né? Não tem problema algum. Né? Mesmo na questão de doação de roupas também, houve diminuição? Houve, mas nada que pudesse dizer, e agora... Não. Deu para a gente levar. Então, eu acho assim, isso é um grau de consciência que aquelas pessoas que nos ajudam, elas já têm, elas já adquiriram, né? De saber separar essa coisa, né? Porque senão, falar assim, vamos tudo para o canto e esquece os demais. Então, no nosso caso em específico, nós podemos dizer que isso, graças a Deus, não aconteceu. Falávamos, né, a respeito da generosidade aqui do Batataense, de como as pessoas da cidade colaboram, auxiliam. E o Pedro coloca também a respeito disso, né, do volume, inclusive, de entidades que a cidade tem, né, de cobertura, e do quanto também isso tem evoluído, como o Pedro coloca, de não se fazer só uma questão assistencialista, mas tentar dar um perfil, um rumo na vida dessas pessoas. E a Divina Misericórdia, de uma maneira geral, a gente observa muito isso, né? Muitas pessoas que entraram e que depois, né, saíram transformadas. Nós temos, eu sei que não é fácil essa, entre aspas, compreensão, porque justamente pelo próprio perfil das pessoas com as quais nós trabalhamos, né? Mas, por exemplo, vamos pegar, o serviço de residência inclusiva, ele não se enquadra porque as pessoas que estão ali acolhidas não têm essa condição, né? São deficientes, então estão impedidos laboralmente de trabalhar. Se faz apenas terapia. Mas, por exemplo, nas casas de passagem, então a gente vê a luta da equipe técnica, principalmente da ciência social e psicóloga, são cursos que elas arrumam, eles vêm, saem 5 de manhã para fazer curso, etc. Tal, elas montam currículos, enviam currículos, etc. Tal, para realmente fazer a pessoa sair daquela situação. E graças a Deus nós temos conseguido. Essa semana, por exemplo, vou citar um exemplo, uma pessoa que ficou conosco aqui 1 mês e meio, né? E essa semana ela voltou, né? E ela estava com um carro quase que zero do patrão. Ela disse, eu vim aqui só para agradecer vocês, porque o que vocês fizeram por mim me possibilitou ter esse emprego, hoje eu estou bem, graças a Deus. Então, isso para nós é uma satisfação muito grande, porque às vezes a pessoa está ali, tudo irregular. Às vezes está com a CNH vencida, às vezes está sem um título de eleitor, sem documentação. Então, a equipe técnica corre feito doido atrás disso, desde até... o Correio sabe disso, que eu estou lá quase todo dia com 5, 6 correspondências para mandar para onde essas pessoas têm o seu registro, ou então aqui no próprio cartório de registro civil, para regularizar a documentação, para que essas pessoas possam ter condição de acesso ao mercado de trabalho, e aí daí elas possam caminhar. E mesmo também, às vezes, por exemplo... nós tivemos agora o curso de cuidador, né? Então foi assim, as vagas acho que esvaziaram em 1 hora, acabou, tanto é que o Clareta me prometeu ver se faz outro, porque muitos dos nossos não conseguiram entrar por falta de vaga, porque eles querem fazer, porque eles querem ter uma profissão, uma especialização em alguma coisa para trabalhar. Muitos funcionários que nós temos, Luciano, são pessoas que foram acolhidas nossas, e que depois se tornaram funcionários, estão trabalhando, quer dizer, se reorganizaram, muitas delas nas suas famílias, etc. Essa questão de reatar vínculos, né, que é o trabalho que a equipe técnica faz, de fazer o contato com a família para poder reaproximar. Então, ou seja, não é somente o assistencialismo. Porque, é claro, o que salta aos olhos é você dar a roupa, é você dar a comida, é você olhar a questão médica, encaminhar, né? Se você for em qualquer UBS aqui, ou principalmente na UPA, você vai ver, não se passa um dia sem que tenha alguém da comunidade, ou 4, 5 da comunidade lá. Por quê? Porque a gente tem esse cuidado, esse zelo de atender realmente nesse leque, de fazer não só assistencialismo, mas realmente fazer com que a pessoa possa sair dessa situação. Perfeito. Ana Lúcia, parabenizando o irmão pelo trabalho e a todos os voluntários que colaboram de uma maneira ou de outra
com a instituição e a gente falava, né, em blocos anteriores a respeito da pessoa que usa a própria conta bancária para a questão financeira e a ausência de transparência nisso, o problema que pode dar junto à Receita Federal para essa pessoa. E ela coloca justamente essa questão, né? O quanto que muitas vezes esse dinheiro também faz um processo de uma pessoa que arrecada, que manda para uma outra de determinada região onde tem um problema, mas também não tem a confiabilidade dessa outra executar, né? Então a gente vira uma cadeia aí de transferências financeiras sem saber onde esse dinheiro acaba chegando. É o risco que existe. Além desses todos que nós pontuamos, também tem esse risco de que quem recebe esse dinheiro, será que vai aplicar como se deve aplicar? Ou será que vai, por exemplo, selecionar, que nós ouvimos muito isso, selecionar, eu vou atender só esse grupo aqui? Não, tem que atender todo mundo que está precisando, se na medida do possível, é claro, né? Porque, por exemplo, você imagina, não foi só a cidade de Porto Alegre, porque para algumas pessoas foi a cidade de Porto Alegre, né? Então, eles não, foram várias cidades do estado que foram atingidas. Então, você imagina a logística para fazer toda essa distribuição. Então, não é tão simples assim, né? Tem essa questão da confiabilidade também, não só de quem arrecada, como também para quem está recebendo. Miriam também parabenizando pelo trabalho, pelas ações. E colocando também, irmão, a questão específica, né? A gente estava falando a respeito de doação de vestimentas, de roupas. Muitas vezes a dificuldade de se conseguir também roupas de crianças, o infantil, além da questão masculina. Aquilo que eu falo, né? Feminino, adulto, pelo menos para nós aqui a gente não tem tanto problema, até mesmo porque a proporção entre homens e mulheres que se encontram nessas situações de vulnerabilidade geralmente é maior a questão masculina, né? E as crianças também, né? Às vezes se tem dificuldade na questão de, por exemplo, às vezes a pessoa faz a doação, se a gente tem a roupa de criança, o que a gente faz? A gente faz essa triagem para aqueles que trabalham com crianças, né? E é interessante porque quando você lembrava de Batatais ser essa cidade que tem, eu falo por conhecimento de causa no sentido das outras cidades que nós trabalhamos. Em Batatais, geralmente, quando a pessoa tem uma necessidade específica, geralmente você consegue enquadrar ela em algum lugar. Alguma entidade, alguma associação, ela tem algum lugar para ser encaminhada. E tem um outro detalhe, Luciana, que muitos dos profissionais desta área, às vezes eles trabalham em uma ou mais entidades. E eles sabem das necessidades de uma e de outra. Vou citar um exemplo aqui. Nós recebemos uma doação de roupas de criança, e como nós não temos criança, a pessoa falou, não, mas lá na outra entidade que eu trabalho tem criança necessitada. Eu falei, então você pega, leva para lá. Então a gente faz também esse intercâmbio com as próprias entidades, dando as mãos, quando uma precisa, a outra socorre e tal. Então isso é muito bonito, né? Porque se você for colocar na ponta do lápis todas as entidades que nós temos, né, deve ser sim um motivo de orgulho para o município de Batatais, né? Desde as mais conhecidas e já de muitas décadas de trabalho, como a PAI, como Sociedade de São Vicente, etc. e tal, até as mais novinhas que estão aí há menos tempo, mas que estão aí sim trabalhando para atender a população de uma maneira geral. Também aqui o Antônio Carlos falando de uma questão importante aqui da cidade, que é o intercâmbio de ajuda entre as entidades. Porque a gente tem o auxílio das pessoas que colaboram, se voluntariam, doam, mas uma coisa muito bonita de se ver é muitas vezes a entidade entrar em contato com outra, né? Olha, esse mês eu estou com muito arroz aqui, está faltando, né? De ter uma troca, tem conexão. Troca, tem às vezes doação. Olha, se ficar comigo eu não vou dar conta, vai vencer, então passo para vocês. Como eu falei aqui, olha, isso aqui eu não preciso, mas eu sei que vocês precisam. A questão de medicamentos, né? É muito comum, seja por falecimento, por pessoas que foram embora ou pararam de fazer uso de certos tipos de medicamento. Então, às vezes, se pergunta nas entidades se estão precisando dessa medicação e tal, e quando não, a gente manda para a farmácia solidária, que é aqui, né, na 14. Então, e quando nós precisamos, que também vem aqui. Então, é uma rede que graças a Deus, funciona muito bem nesse sentido de uma cooperar com a outra na execução da missão.
Gilmar aqui também parabenizando pelo trabalho desenvolvido, irmão, e colocando do volume de atendidos, não é? Como é que é a questão de vocês aí, sendo que atendem também o pessoal que está em trânsito pela cidade. Sim, nós temos um movimento que a gente chama de rotativo, né? É claro que, como eu disse assim, nós temos algumas casas em que são pessoas, são fixas, né? Então, eu cito o exemplo, a residência inclusiva, né? Que são pessoas que têm deficiência física ou deficiência mental, então leve ou moderada aqui, que estão acolhidas conosco, né? Então, essas pessoas são fixas. Então, todo dia que você passar, ela vai estar lá. Às vezes, algumas frequentam a PAI, frequentam o CAPES, etc., mas volta para a entidade, para dormir ali, a casa dela. Então, essas pessoas não mudam, elas são sempre as mesmas, né? Aí você pega aqui na FEBEM, nós temos 2 serviços que desenvolvemos ali, mesmo para 18 a 60 anos, que são pessoas que não conseguem perspectiva de reatar vínculo com família, de trabalho, etc., por uma série de questões de saúde, mas que não são mental nem física, ou a questão do idoso, nós temos. Então, esses também são fixos, né? Então, esse grupo que eu falei, e também temos o pessoal que fica no Retiro Santa Paulina, esse grupo que eu falei faz um total de mais de 80 pessoas, né? Agora, no Alvorada, aí sim é o rotativo, né? São aquelas pessoas que estão, por exemplo, aí pelas ruas que se encontram, então elas aparecem na comunidade, principalmente, por exemplo, esse fim de semana a casa estava saindo gente pela janela. Por quê? Por causa do frio. Então elas procuram um abrigo nessa hora, elas procuram alimentação, procuram o banho nesse momento. Então, aí nós chegamos a estar com 40 na casa, que é uma capacidade... nem para isso temos, mas a gente acolheu, a gente ofereceu o café, o almoço, o banho, a roupa, e às vezes elas ficam 2, 3 dias e não conseguem permanecer, elas voltam para a rua. Tem aqueles que são realmente os itinerantes, que estão passando por aqui, porque estão indo para Franca, porque estão indo para Otinópolis, ficam 1, 2 dias, descansam, tomam um banho e seguem viagem. Nós temos aqueles que às vezes estão esperando por algum problema de saúde, né? Hoje, por exemplo, tem gente indo para Ribeirão, para o HC, como acompanhante de gente que está, às vezes, com situações que são críticas e que a gente tem que esperar resolver essa situação para realmente a pessoa dar andamento na sua vida, né? Então, vocês não imaginam o tanto de gente com comorbidades como, por exemplo, diabetes, pressão alta, trombose, pessoas que já foram vítimas de AVC, com sequelas. Então, são pessoas que passam. Então, essas pessoas é que a gente dá esse suporte, né? Vamos falar um pouquinho, irmão, aqui a respeito especificamente, né, das necessidades das casas, da instituição e de como as pessoas podem ajudar, né? Hoje em dia, quais são as maiores necessidades? Bom, Luciano, a primeira delas, até por conta do próprio inverno que bate as nossas portas, né, é a questão das roupas de frio, né? Blusa, touca, meia, então todas essas coisas a gente necessita, masculino principalmente, né? Feminino a gente até tem um pouco, mas masculino realmente o estoque está zerado. Esses dias mesmo na nossa casa chegou gente, a gente não tinha uma blusa de frio para dar para a pessoa, porque as que tinha a gente vai dando. Aí as pessoas perguntam por que vai tanto. É muito simples. Como eu disse, o perfil de pessoas que nós trabalhamos. Então, muitas delas, quando são acolhidas conosco, então, se vai dar um banho, ou se ela consegue tomar o banho sozinha, tem que entender que a roupa dela, às vezes, tem que ser descartada. Não dá para reaproveitar. Mesmo lavando, não vai ter como reaproveitar. E aí, quando você coloca aquela roupa, você coloca uma blusa de frio, e ela vai embora, ela leva isso com ela, né? Então, aquilo não fica conosco, então vai embora. Não é que eu vou usar e depois eu vou usar no outro. Não, isso vai embora. E é claro que também, uma coisa que às vezes muita gente não pensa, quando iniciamos o programa falando, né, que é cama e banho, né, que seria o cobertor, que seria travesseiro, fronha, lençol e toalha de banho. Então, essas coisas todas também é muito complicado. Embora a toalha de banho a gente sabe que a gente reutiliza, porque depois tem a lavanderia, tem tudo direitinho, né? As roupas de cama também é a mesma coisa, vai ficar conosco, né? Mas nesse momento já começamos a ter uma preocupação com isso. E também a questão de material de higiene e limpeza, né? Geralmente, às vezes, a pessoa lembra sempre da alimentação
e ela acaba... e nós precisamos, por exemplo, sabão em pó, é detergente, é desinfetante, é sabonete, é água sanitária. Então, todas essas coisas, às vezes faz falta, porque às vezes nós não temos, às vezes vai ter que ter dinheiro para comprar, às vezes não tem dinheiro para comprar, a gente tem que ficar fazendo quase que mágica para poder deixar a casa limpa ou em condições, essas roupas que tem que se lavar todo dia. Então, é uma necessidade também que você pode sempre nos ajudar. E eu queria aproveitar, Luciano, dizer uma coisa, né? Principalmente em relação nós temos 3 prédios que nós estamos na FEBEM, uma residência, inclusive os outros 2 é o que eu disse. E os outros 2 a gente precisa atender. Teve um que eu comecei a reformar e foi em 2006, né? Eu lembro que na ocasião eu tive que trocar toda a fiação que estava lá era de pano ainda, aquela antiga, coberta com pano. Eu troquei toda a fiação, só que ali tivemos um problema com maritaca, né? E elas acabaram com tudo praticamente, né? E eu estou tendo dificuldade com isso, né? Para tentar reformar aqueles 2 prédios no sentido, primeiro, de trocar essa fiação, porque nós vamos ter que trocar porque se coloca em risco de um incêndio. Sim. É um negócio, né? Então, eu pediria que você, empresário, ou você que trabalha nesse ramo, se quiser visitar o prédio, pode ir lá no prédio, procurar o Eduardo, procurar a Mara, que elas vão mostrar para vocês. E você não precisa falar nada, você vai olhar, você vai ver realmente a necessidade que nós estamos. A gente está reformando o banheiro para tentar colocar tudo, piso frio, conforme pede. Mas eu falo assim que é muita coisa de manutenção, de imóveis que a gente sabe que são antigos, então que fica difícil para a gente também estar fazendo a manutenção. E que depois também de feita, né, irmão, a gente vê o ganho que é com o trabalho desenvolvido, com a possibilidade de acolher com qualidade, né? Então, às vezes é isso, né? Como a gente está falando aí para empresários, para pessoas que podem colaborar de alguma forma, né? É um investimento que depois o retorno a gente vê o diferencial. Sim, porque às vezes poderia ser uma pessoa, não deixa, eu não quero dinheiro, mas a pessoa chegar assim, não, eu vou fazer isso aqui. Eu vou mandar meu funcionário, ele vai colocar esse fio aqui, ou ele vai colocar esse piso aqui. Porque eu falo sim. Quando eu falei para você de dignidade, às vezes eu me sinto envergonhado, porque eu gostaria de tratar melhor, de oferecer melhor. Então, às vezes, quando a gente recebe visita dos órgãos fiscalizadores, né, que às vezes vem algum relatório com alguma observação, a gente fala assim, eu não gostaria que fosse assim, mas é o que nós temos, às vezes, naquele momento, a condição de oferecer. Mas eu acredito que, com a ajuda, a gente consegue melhorar essa situação. Cibele também com uma questão interessante, não é que a gente vê muito hoje a questão dos golpes, etc., a gente já falava disso, né? E de utilização do nome de entidades que são ilibadas, que têm um trabalho, como é o caso da Divina Misericórdia, para pedir doação como se fosse entidade. Já enfrentaram isso? Como é que as pessoas podem fugir desse tipo de situação? Geralmente, a gente tem sempre esse cuidado, por isso que vocês prestam esse grande trabalho para nós, de abrir o microfone para a gente estar falando isso. Nós não temos, as pessoas batendo de porta em porta, pedindo arroz, pedindo feijão, nós não temos pessoas que fazem isso. E se tivéssemos que fazer, a gente viria aqui e dizer, vamos fazer tal dia isso, como a gente vem. A gente vai sempre na porta do supermercado, etc. Tal. Hoje, com rede social, é muito complicado, né? Mas, geralmente, quando se tem a notícia, né, a gente vai atrás, porque a gente vai fazer ocorrência policial se alguém estiver usando indevidamente e sem autorização o nome da entidade. E vou além, e aí eu falo não só pela nossa entidade, eu acho que vale para todas as entidades. Se alguém estiver falando que vai fazer campanha para a entidade tal, para você depositar dinheiro em conta particular, que não seja da comunidade, não faça. Porque hoje é tudo muito simples. Se você vai fazer uma doação, vai fazer um Pix para papai, vai aparecer lá, antes de você confirmar, a pai. Você tem certeza de que você não está caindo num golpe, ou vai aparecer realmente o nome da entidade que está fazendo aquela mobilização, ou mesmo que seja através de terceiro, mas que aquele dinheiro vai ser canalizado para aquela conta. Eu jamais iria falar, pôr o meu Pix particular para arrecadar dinheiro, ou de qualquer outra pessoa da comunidade. Isso a gente tem que tomar muito cuidado realmente com esses golpes, né? Irmão, gratidão sempre pela participação conosco, fica sempre o espaço aqui à disposição. Em seu nome, né, agradecer aí a todos os voluntários, as pessoas que se dedicam a esse trabalho, aquelas que doam, não é? E eu acho importante isso, né, a gente destacar que é importante continuar com os atos de solidariedade, mas que, se possível, né, a gente visite as instituições para as quais a gente está doando, conheça o trabalho e canalize o recurso para onde, de fato, a gente sabe que ele vai ser bem empregado. Eu sempre falo, Luciano, primeiramente,
agradecendo vocês mais uma vez por tudo que tem feito por nós, pelas portas que sempre estão abertas, é que exatamente isso. Visite a entidade. A nossa entidade, ela não para, ela é 24 horas aberta. Visite a entidade, programe uma visita, conversa com as pessoas que estão sendo atendidas. Eu penso assim, que eu estou aqui falando, mas de repente você vai lá, você vai ver necessidade com seus olhos e você talvez possa ajudar. E você também vai ver que de repente aquela doação que você fez está ali sendo, aquela roupa que você doa, você vai encontrar alguém vestido com aquela roupa, aquela alimentação você vai ver alguém se servindo dela. Então eu acho que isso, para quem doa, é como que uma recompensa de saber que foi e que chegou até o ponto final.